Aí, vamos ver se agora vai, né? Tô com um sinal da internet bem ruim aqui. Vou esperar o Fabrício e a Rafa entrar. Me perdoe, pessoal, pelo descuido aí com o sinal, mas fazer o que essas coisas acontecem, né? Vamos ver se eles entram aqui. Já vamos chamar eles pra live novamente. Oi, Jéssica, tudo bem? E Camona, a Rafa já entrou aqui, ó. Vamos lá. Fabrício, galera, não sei o que tá acontecendo com essa internet hoje, hein? Vamos lá convidar. Como que tá o áudio aí, pessoal? Dá um toque pra gente aí. Oi, oi. Áudio e vídeo, se tá bom. Acho que agora vai, né? Agora vai. O sinal do Wi-Fi aqui na minha casa tá muito ruim hoje, então eu tô optando aqui usar os dados agora da Ah, operadora para ver se melhora. bom, pelo menos aqui tá um vento horroroso. Não sei se aí também tá, pode ser por Aqui isso, né? também, aqui também. E É, bastante frio também, né? sim, tá triste. Vamos lá, então, primeiramente queria agradecer Imagina, tanto o Fabrício quanto você, Rafa, por ter imagina. aceitado o convite aí e falar desse tema que é o tema obsessão, né? As obsessões aí, que eu sei que você é perita nisso. Ah, Tem o seu livro aqui, um livro muito interessante, por sinal. é meu filhotinho. Então, para a gente dar início, Rafa, esse mesmo, Armadilhas da Obsessão, o tema da nossa live, né? Isso. Então, Rafa, para a gente dar início, gostaria que você falasse para o pessoal aí quem é a Rafa Paz de Campos, dentro Então, do Espiritismo. A Rafa é uma trabalhadora. Estou caminhando aí desde 2017. Conheci o Letra Espírita nesse ano. Comecei trabalhando com eles, escrevendo artigos lá para o blog. Eles têm um blog que os voluntários, nós voluntários, sempre alimentamos com estudos de temas diversos, com bastante qualidade. Então, desde 2017 eu estou com eles, começando no blog, depois eu fui convidada para começar a fazer as lives, né? E aí eu trabalhava temas diversos, pelo menos uma vez por semana. Depois eu assumi o estudo do livro dos espíritos, que a gente ficou por 2 anos fazendo o estudo sequencial. E aí eles criaram a revista Espírita, a revista Letra Espírita, eu comecei a fazer de forma fixa a coluna Obra Básica em Foco, e depois me tornei autora, logo que eles abriram a editora em 2019. Aí o Armadilhas da Obsessão foi o meu primeiro livro, depois veio o Não Se Escapa das Leis da Vida, e é esse mesmo, esse foi o Uau. primeiro romance. E agora, no mês que vem, vai ser o lançamento do meu próximo romance também, o Almas Apaixonadas. E aí a gente segue trabalhando, né? Trabalho numa casa espírita aqui na minha cidade também. E é isso. Quanto mais a gente quer, mais trabalho aparece. E assim a gente vai indo. Legal, é isso aí. E aí, de vez em quando, aparecem uns doidos aí com o Instagram espírita querendo que você fale um pouco pra Adoro, gente, né? adoro, adoro. Conhecer, falar, fazer amigo, gosto muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, bacana, Rafa. Obrigado, obrigado por essa oportunidade de estar transmitindo um pouco do seu conhecimento para nós aqui, para mim, para o Fabrício, e para todos os que estão assistindo ao vivo e para os que assistirão também a live depois, que vai ficar salvo Fica, aqui no nosso casal. perfil. Eu que agradeço. Eu que agradeço por servir sempre. Então, Rafa, eu gostaria de começar assim com você falando o que é o processo de obsessão, para a galera entender, porque a gente abre de vez em quando umas caixinhas de perguntas e surge muita dúvida do pessoal com Sim, relação ao que é obsessão, o que não é, como discernir. Então, seria bom a gente começar explicando o que é o processo de obsessão. certo. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente entender que nós nos acostumamos a assistir filmes de terror que mostram processos de obsessão absolutamente horrorosos. E a Uhum, obsessão na vida real, como ela ocorre, como o Espiritismo nos ensina, ela é muito sutil.
ela é muito imperceptível, principalmente para os mais leigos, e disso a gente já tira que a obsessão ela não tem absolutamente nada de tão sobrenatural quanto nos fizeram acreditar aí ao longo do tempo, por meio dessas tantas obras que foram aí filmadas e espalhadas aí ao redor do mundo. Então, a gente mesmo, se a gente bobear, podemos estar sendo vítimas de um processo de obsessão sem que a gente perceba, e a gente atribui aí os acontecimentos ruins que acabam aparecendo, os maus pensamentos que às vezes surgem a uma maré aí de azar, alguma coisa do tipo, quando na verdade já é esse processo no início, em andamento, né? Então, obsessor não é demônio, obsessor não tem chifre, como todo mundo convencionou a pensar, são espíritos assim como nós o somos, mas eles ainda são imbuídos das más inclinações que, por vezes, nos fazem buscar por vingança, por divertimento, ou por fazer o mal pelo simples fato de fazer o mal, porque isso para eles ainda faz sentido. Então, a doutrina Rafa, espírita traz para nós, pode falar. não, só aproveitando sua fala para mim não perder o raciocínio aqui. Sim, Eu sempre falo que as pessoas são acostumadas a criticar o próximo, julgar. E não falo só dos terceiros, eu mesmo, acho que o Fabrício, às vezes você acaba caindo nessa falha no dia a dia, sim. né? É do ser humano errar. E eu sempre digo que dentro do processo de reencarnação, nós também um dia poderíamos ter sido um obsessor de alguém. A gente não tem a lembrança, mas de acordo com que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, com certeza a gente passou por esse processo também, né? Exatamente. E aí, pasme, né? A gente pode desencarnar e ainda assim hoje se tornar o obsessor de alguém. Depende daquilo que a gente sintoniza, depende daquilo que a gente leva como estado de consciência nesse momento. A gente está muito distante da perfeição, lógico que somos pessoas que estamos tentando caminhar, né, pelo lado bom, mas a gente não pode negar que a gente alimenta por aí muito pensamento negativo, que a gente alimenta mágoa, que a gente alimenta o não perdoar, e tudo isso num momento derradeiro, quando a gente volta para o lado verdadeiro da vida, na verdade, e a gente não está imune a acontecer isso. Nem porque somos pessoas boas, nem porque somos espíritas, tudo depende daquilo que a gente sintoniza e daquilo que a gente vibra. Justamente porque a obsessão, ela é a ação de um espírito sobre uma pessoa, e esse processo pode acabar por influenciar esse alguém sem que haja qualquer sinal exterior de que aquilo está acontecendo. Até que isso, quando não cuidado, quando não percebido, isso vai numa crescente até que chegue, então, à completa desordem do organismo, das faculdades. Aí a gente já está falando dos casos de fascinação, de possessão, que também não tem nada de sobrenatural como a gente pensa, ainda assim é sutil, mas já um controle melhor, maior, na verdade, desse espírito, justamente por conta da abertura que a gente dá. Então, nesse gancho do que você falou, a gente ainda pode se tornar. E aí, ao longo do que a gente vai conversar, a gente pode até já estar sendo. E aí a gente vai, né, falar de outros tipos de obsessão, porque a gente ouve falar muito de obsessão de desencarnado para encarnado, mas não é a única, né? E no caso, a gente pode até, inclusive, já ser obsessor de alguém e achar que não. Então, são muitas nuances desses processos que a gente precisa compreender, né? Uhum. Fabrício, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, Rafa. É um prazer falar com você. Mais uma vez, prazer obrigado pela live aí. Obrigado, Felipe, pelo convite. Sei que você é curiosa do tema. Já tive oportunidade de ler vários artigos teus no blog, se não me engano, Letra Espírita, né? Escreve lá.
Tanto o nosso perfil de seguidores do Papo de Espiritualidade como o do Felipe, do Espírita que Sou, é de muitas pessoas que são curiosas da doutrina, né? A gente tem muitas espíritas, mas a gente tem muito curioso. Eu queria, e essa fala no início foi muito importante, porque as pessoas imaginam a obsessão, né, como possessão, como aqueles filmes, por exemplo, da Emily Rose, né? Eu queria perguntar para você se você poderia explicar para os nossos seguidores se há algum sintoma da obsessão, como que a pessoa pode estar identificando isso e como que ela pode estar tentando prevenir ou mudar a obsessão. Certo. Bom, vamos lá. Os sintomas, eles existem, mas lógico que eles vão variar de pessoa para pessoa. Num processo como esse de obsessão, como nós encarnados hoje nesse estado evolutivo que a gente tem uma tendência muito grande ainda a alimentar pensamentos negativos, a ter más atitudes, muitas vezes não por maldade efetivamente, mas porque isso é meio que automático para nós, né? Então, é muito importante a gente entender um conceito que no Espiritismo a gente fala muito, mas serve também para qualquer outro tipo de análise, que é a questão do autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai identificar um pensamento intruso. Porque os espíritos, eles estão o tempo todo ao nosso redor e eles exercem, sim, uma influência massiva na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Se nós formos pessoas que não se conhecem, que não buscam esse autoconhecimento, sempre que um pensamento desse surgir, uma influência dessa tiver em andamento, vai ser muito mais difícil de perceber. Justamente porque a obsessão, ela tem as gradações, vai, como eu disse, desde a obsessão simples até os casos de fascinação e de possessão, que aí são muito mais perceptíveis, muito mais fáceis, entre aspas, de detectar, embora também muito sutis, né? Mas é importante que a gente exercite isso para que a gente consiga sentir e perceber quando isso está acontecendo. Tem gente que tem sintomas físicos quando está acompanhado por uma entidade ainda de padrão vibratório mais baixo. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que sente muito peso nos ombros, mas quando a gente fala da obsessão, no comecinho, ela é muito difícil de ser percebida. Justamente porque ele vai tentar ali, já que você está com o seu ouvido fechado, para ouvir as boas intuições, você vai ouvir as más. E como eu disse, nós somos propensos a pensar negativo, é muito difícil da gente perceber que esse pensamento não é nosso. A não ser que seja uma coisa escabrosa, um pensamento horrível que nunca passou pela nossa cabeça. Mas ainda assim, né, a gente tem que se conhecer. E é importante que a gente entenda, acho que desde já, que o espírito obsessor, ele não é o vilão da história. Ele ainda é um espírito que é mais simples e mais ignorante do que nós, que ainda são tendentes a fazer maldade, que ainda são tendentes a buscar por algumas situações pouco louváveis. E só que no mundo espiritual, nas questões espirituais, eu costumo dizer que essa historinha que a gente romantiza, que os opostos se atraem, ela não funciona. Quando a gente está falando de espiritualidade, quem se atrai são semelhantes. Então, o obsessor, seja qual motivo ele esteja buscando, ele só vai conseguir exercer a influência dele, o poderio dele, se a gente permitir. Ele não vai... Lembra da história de como a gente estava falando desses filmes assustadores que as pessoas nos fizeram aí alimentar por muito tempo? Tem uma lenda dos filmes de vampiro, que diz que o vampiro só entra quando ele é convidado. E é a mesma coisa do obsessor. A gente, através desses maus pensamentos, dessas más atitudes, a gente vai abrir essa porta para que ele consiga nos atingir de alguma forma. Ele pode estar ali só porque ele se sintonizou com o nosso pensamento negativo, que ele quer exercer o poder dele, porque ele encontrou ali alguém que pensa como ele. Pode ser um obsessor de uma vida passada,
como o Felipe falou, a gente já viveu aí várias existências e o Espiritismo nos ensina que o espírito não retroage, ele pode se estagnar, mas não voltar para trás. Então, a gente já imagina que em alguns momentos aí do passado que a gente hoje não se lembra, a gente já deve ter cometido coisas que despertaram a ira de outras pessoas que hoje podem estar aí enquanto espíritos, né, nos procurando para exercer essa vingança. Mas só que ainda assim, a gente só vai sofrer essa influência se a gente abrir a porta. Então é aí que a gente tem que tomar cuidado. É o vigiar para a gente não permitir a abertura dessa porta e se autoconhecer, para a gente conseguir detectar esses processos desde o início para que a solução seja muito mais rápida. E sempre pensando que se o obsessor não é o vilão da história, o único vilão da história, digamos assim, a arma que a gente tem para se livrar dele é a oração. Porque ele é uma vítima por algum motivo, vítima de si mesmo, ou pode ter sido uma vítima de nós mesmos. Então, de toda forma, para que ele encontre a iluminação, para que ele encontre o esclarecimento, ele é tão necessitado de oração quanto qualquer um de nós. Então, a gente não tem que ter raiva, não ficar com bronca do obsessor. Ah, tudo culpa do obsessor. Não, a culpa também é nossa, seja porque ele surgiu nos procurando de situações passadas, ou seja, porque a gente abriu a porta e permitiu que ele perca ali mais tempo nesse processo que ele ainda acha que faz algum sentido. Então, acho que isso é importante da gente entender desde o começo. Então, pode falar, não quero ficar falando só eu, não. Foi muito importante. Eu queria que você voltasse um pouco na explicação, porque o pessoal aqui perguntou que tinha concepção que o obsessor era só aquele espírito desencarnado. Não. Aí a gente tem outros tipos de obsessão, né? A gente tem, a que a gente mais ouve falar é essa, do desencarnado para o encarnado. Agora, existem mais três. Existe obsessão entre os desencarnados, e aí, por exemplo, a gente pode voltar nessa história de vingança de vida passada. Eu estou aqui encarnada, mas tem um espírito que quer se vingar de mim, e aí eu desencarno, e esse espírito, de alguma forma, também, através da minha abertura, ele vai acabar me encontrando para perpetuar ali a vingança dele no plano espiritual. Nas casas espíritas, é muito comum que a gente ouça, às vezes, relatos em sessões mediúnicas de espíritos que escravizam outros espíritos, né? Que já estão há muito mais tempo ali no plano espiritual, e quando encontram, então, esses espíritos que eles estavam procurando, eles se tornam servos, se tornam escravos e realizam tarefa por eles, num processo bastante triste. Então, existe essa possibilidade entre desencarnados também. E aí começa a polêmica, que é as que quase ninguém conhece. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado. Como? Tudo gira em torno do nosso descontrole, né? Não importa qual seja a nossa crença, não importa o quanto a gente compreenda as realidades do mundo espiritual, sempre que a gente perder alguém que a gente ama, esse processo vai ser muito difícil. E essa separação física, porque nós somos materiais, e aí quando a gente fala na perda de alguém que a gente ama, a gente tem certeza que essa pessoa está viva no mundo espiritual, mas a gente sente falta da presença, a gente sente falta do convívio, e isso é para qualquer um, não é porque a gente é espírita. Eu já ouvi pessoas falando em velório que, mas você é espírita, você está chorando por quê? O espírita não é uma pedra de gelo, né? A gente crê, mas a gente sente saudade da mesma forma. E o processo de luto, ele é um processo que tem que ser vivenciado, porque isso é saudável para todos nós. Só que ele deve ser vivido de forma saudável. Uma coisa é a gente sentir falta, é a gente se emocionar, é a gente fazer uma oração, é a gente falar, nossa, tô com saudade, conversar com esse espírito de forma amorosa, com esse ente querido. E outra, bastante diferente,
é a gente se deixar levar pelo desespero, né? As pessoas que entram realmente em parafuso, que gritam, que choram, que ficam chamando esse ente querido, que ficam questionando Deus por que que aquilo aconteceu, são situações de descontrole. Isso prejudica muito esse outro ser, esse que a gente tanto ama, porque ele também nos ama. E o amor, ele não fica só aqui, ele atravessa para o lado de lá e lá ele é ainda mais forte, né? Então, quando a gente entra nesse looping de desespero, esse espírito está recebendo essas influências de tristeza, enfim, de desespero, de angústia, e a gente se torna obsessor deles porque a gente acaba atrasando o processo desse espírito se reequilibrar, começar ali a viver as tarefas, as vivências que são necessárias para eles ali no plano espiritual. Então, esse caso seria a obsessão de encarnado para desencarnado. Vocês querem falar alguma coisa? E isso acontece muito, né, Rafa? Acontece. Isso acontece muito. Uma das perguntas que eu mais respondo aqui, dúvidas, eu digo que até conselhos que eu passo, às vezes por comentário, às vezes via direct, ali muita gente procura a gente pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, justamente sobre isso, sabe? A pessoa fala, eu não tô aceitando meu pai ter morrido, minha mãe ter falecido e tal e tudo mais. É sempre com um ente querido, a maioria das vezes. Exatamente. Ou um amigo muito próximo. E eu falo justamente isso para a pessoa, cuidado com o que você está emanando para o outro lado, né? Cuidado com o que você pensa com relação a isso. Sim. Pode conversar com a pessoa? Pode, mas conversa no sentido de passar uma boa mensagem para ele, para dizer que ele siga o seu caminho, que ele busque a Deus, que ele evolua, que você entendeu a situação que ele se encontra e para que ele entenda da mesma forma. Eu costumo falar para as pessoas a seguinte, faço uma analogia. Se o teu parente, se você fosse para um outro país e não pudesse voltar, aí um filho seu liga para você, pai, eu tô desesperado aqui, pai, eu preciso de você, eu tô precisando de você, e você não pode voltar a atender seu filho ali. Como que você se sentiria no outro país? Exato. Seria legal para você estar ouvindo teu filho precisando de você, dizendo que quer você ali, você não estando junto? Exato. Então, acho que é uma boa analogia para as pessoas poderem entender, né? Porque é difícil, a gente ainda tem um pouco de entendimento, mas tem algumas pessoas que estão começando a entender a doutrina, então é tudo novo para elas. Sim. E eu falo isso porque eu também um dia tive as mesmas dúvidas e não foi fácil para mim. Claro, Minha mãe desencarnou, eu já tinha entendimento, um pouco de entendimento da doutrina espírita, e não foi fácil. Não foi fácil. Então a gente entende as pessoas, mas pede para que elas comecem a pensar de uma forma diferente. Sim. O processo de luto, ele é muito particular para cada pessoa, né? Cada um vai... Eu vi uma pessoa perguntando quanto tempo tem que durar o processo de luto segundo o Espiritismo. O Espiritismo não diz nada sobre isso. O processo de luto, ele vai ser diferente para cada pessoa. Mas nós que buscamos esse conhecimento, nós que entendemos um pouquinho das realidades espirituais, a gente tem todo o direito de vivenciar tudo isso. Mas a gente tem o dever de virar a chave e buscar fazer diferente, né? Não porque não porque a gente é insensível, nada disso. Só para que a gente compreenda que, levando em consideração a nossa crença na outra vida, do outro lado da vida, a gente ajude esse nosso ente querido a seguir. Porque, infelizmente, por mais injusto que pareça, a única certeza que a gente carrega do momento que a gente nasce é que a gente um dia vai partir, né? Nós somos finitos, a gente lidou aí por longos 2 anos já, mais do que isso, numa situação que mostrou e escancarou a nossa impermanência, a nossa finitude, e
Só que a vida continua do outro lado, entendeu? E a gente precisa exercitar isso dentro da gente, tanto para que a gente se mantenha em equilíbrio, para que a gente não abra essas portas que a gente estava comentando no início, e para que a gente daqui esteja também emanando o amor que a gente sente por esses entes, de forma a equilibrá-los, a eles saberem que nós também estamos bem, para que eles sigam ali, aprendendo e participando de tudo aquilo que é necessário para o progresso dele ali do outro lado, porque são fases diferentes. Então, é preciso que a gente internalize isso, não é fácil. É fácil falar, às vezes no momento a gente não consegue fazer, mas sempre que a gente se lembrar, que a gente falar assim, não posso fazer isso, estou fazendo errado. Então, que a gente faça, que a gente tente um pouquinho todo dia, porque a dor é muito grande, mas a vida, ela continua. E aí a gente tenta fazer o nosso melhor, tanto por nós quanto pelos outros, né? Mas não é fácil, não é fácil mesmo. Muito, muito importante essa tua fala, porque você acaba de sintetizar tudo que eu e o Felipe tentamos explicar, né? Como o Felipe disse aqui na live, a gente recebe muitas perguntas, né? De questões de luto, de desencarne. E a nossa fala justamente é essa. É um processo difícil você perder alguém que você ama, mas também você tem que, em tese, ficar bem, porque muitas vezes o espírito do outro lado, ele fica também angustiado de ver alguém sofrendo por ele e muitas vezes ele não poder fazer nada. Eu escutei uma vez um espírito de luz falar que para os espíritos, né, que trabalham com caso de desobsessão também é difícil. Eu perguntei justamente isso, qual que é a visão que eles têm? E eles me relataram que muitas vezes quando o processo de obsessão é tão grave, eles conseguem enxergar a pessoa obsediada com várias teias, como se fosse uma aranha mesmo, porque o obsessor cria tantas conexões, né, que fica como se fosse uma teia. E eles estavam relatando justamente isso que você estava falando, que muitas vezes eles vão lá num dia, tiram um pouco daquelas amarras, mas o encarnado ou desencarnado volta a produzir, né, você falou muito da questão da afinidade, volta a produzir aquilo que atraiu o obsessor, chega no outro dia, está da mesma maneira. Aquela pessoa que acha que está num processo de obsessão, como que ela pode tentar melhorar, tentar se livrar disso? Vigiando e orando, e não sou eu que falei, foi Jesus. Vigiai e orai, sempre. Vigiando esses maus pensamentos, as nossas más inclinações, fazendo reforma íntima, que é outro assunto dificílimo, que sempre se repete, mas que se repete porque é necessário, porque a maioria não faz, porque a maioria começa e desiste no primeiro tombo. E aí é aprender que a gente está aqui mesmo, é para cair, a gente vai cair muitas vezes. E não é sobre quantas vezes você cai, é sobre quantas vezes você levanta e começa de novo. O processo de reforma íntima é um processo absurdamente difícil, um processo que fere o nosso orgulho, porque nós, nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, e a gente não quer reconhecer em nós mesmos os defeitos que a gente tem mania de apontar no outro. Então, a gente precisa exercitar isso para que a gente domine as nossas más inclinações, para que a gente, então, mantenha o equilíbrio e aí a porta fechada para esses irmãos desencarnados, que ainda são mais ignorantes do que a gente. E se desconfia que tem um processo acontecendo, é oração. Oração, oração e oração. Procura uma casa espírita da sua confiança, é muito importante. Se houver possibilidade de auxiliar, eles vão auxiliar. Mas junto com isso é muita oração. Não precisa ser uma oração bonita, não precisa ser uma oração decorada, não precisa ser uma oração que todo mundo faz. Faça do seu momento de oração um instante em que você senta na sua intimidade e conversa ali com Deus. Conta o que está se passando, conta o que você está se sentindo, e ali você faz os seus pedidos para que você tenha a força necessária para realizar
o que precisa ser realizado para que esses pedidos realmente se concretizem. É aí pensar na questão da autorresponsabilidade, né? Que nem foi dito agora. A gente pede socorro numa casa espírita, esse espírito é acolhido, nós somos socorridos. A gente saiu de dentro da casa espírita, está fazendo exatamente a mesma coisa que sempre faz e que abre a porta para esse tipo de processo. O espírito que estava te obsidiando, ele foi acolhido. Só que tem 1 milhão deles esperando alguém abrir a porta para começar a fazer. Então, vira sempre esse looping, né? Depois aí o espiritismo não funciona, isso aí é tudo balela, eu não fiz nada para merecer isso, e na verdade a gente pede ajuda, é socorrido e começa a fazer tudo errado de novo. Então, é vigiar e é orar. São as armas que a gente tem. Pode parecer assim, muito fácil falar. Não, é fácil falar, realmente, mas fazer não é. Mas são os remédios, né? Se fosse fácil, eles não seriam tão eficazes. Mas também é a gente pensar que eles são difíceis porque a gente tem o hábito, né? A gente não tem o hábito de agir dessa forma. A gente agrega aí ao longo das nossas vidas 1 milhão de hábitos, às vezes nem um pouco saudáveis para a nossa vida, e alguns a gente teima e resiste em colocar em prática. Então, tudo na vida é hábito, e hábito é um poder muito grande que a gente tem. Então, se para cada pensamento negativo a gente perceber que a gente precisa estar atento, né? A gente perceber que ele chegou, a gente faz uma oração, que aí você está anulando, você está deixando, no mínimo, essa balança em equilíbrio. Então, é muito importante que a gente faça isso. E aí, eu só queria voltar, porque eu acabei não falando do 4º tipo de obsessão, que aí é a mais polêmica de todas. Eu ia lembrar você. Hã? Eu ia lembrar você agora. É a tal da obsessão entre encarnados. Isso existe? Isso existe. E olha, é triste. Aí vocês me perguntam, como que eu vou me tornar obsessor de alguém? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Então vamos lá. Não faço mal para ninguém. Não faço mesmo. Mas aí o Felipe vem e me fala uma palavra que eu não gostei, me fala um negócio ali que fica meio atravessado. Pronto, eu não converso mais com o Felipe, eu viro a cara para o Felipe, aí eu falo uma frase que todo mundo fala. Eu não desejo mal para o Felipe, não. Imagina, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu perdoo, deixa ele que a vida ensina. A vida ensina é o jeito educado de você jogar uma praguinha na pessoa e ficar ali de camarote esperando. Porque vai acontecer. A gente sabe que a ação e reação, ela tá ali, né, num mecanismo, numa roda que uma hora vai voltar pra gente. Todo mal que a gente faz vai nos alcançar em algum momento. Todo bem que a gente faz vai nos alcançar em algum momento. Então, a lei de causa e efeito, ela tá ali se movimentando e essa é uma realidade. Mas quando você coloca a sua mágoa, o seu rancor, a sua ira por conta de uma determinada situação nessa frasezinha, deixa que a vida ensina, pronto. Aí você fica todo dia lembrando do Felipe, todo dia desejando que a vida faça com ele o que ele fez com você. Você fala que perdoou, mas todo dia você lembra da discussão que aconteceu. Você fica ruminando aquilo, você fica mastigando, internalizando aquela situação. Você vai ficando uma pessoa amargurada, você vai deixando esses sentimentos apodrecerem dentro de você. E sentimento, gente, pensamento é uma energia muito forte. E se o Felipe, que eu estou dando exemplo, for uma pessoa invigilante, a minha má energia vai alcançar ele e eu vou me tornar obsessor dele, porque eu consegui chegar até ele com os meus maus pensamentos. Então, sempre que a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor, a gente alimenta tudo isso, a gente perdoa só de fachada, ou então realmente não perdoa, e deixa tudo isso ficar vivendo dentro da gente, a gente se torna obsessor de outra pessoa. Assim como a nossa energia atrai o desencarnado, assim como a nossa energia chega até o nosso ente querido, como a energia deles chega até a gente, entre nós também há uma troca de energia.
E esses casos são reais e são mais comuns do que a gente imagina. A gente ainda é muito resistente em perdoar. A gente resiste porque a gente não entende que, na verdade, por mais que isso soe polêmico, a gente perdoar alguém, a gente está fazendo um favor para a gente mesmo. Porque você não tem que carregar na bagagem que a gente tem e que não é nem um pouquinho leve o peso de um erro de uma outra pessoa. Se a outra pessoa errou comigo, esse débito, esse erro é da malinha dele, da bagagem dele, não é da minha. Então, quando você perdoa e deixa aí. Dá para conviver? Perfeito, conviva. Perdoou, conseguiu, enfim, vamos passar um apagador por cima disso e seguir. Mas ficar carregando o peso do outro e ficar alimentando isso aí, a gente também se torna obsessor do outro encarnado. Sabe que eu conheço uma pessoa, faz muito tempo que eu não a vejo, mas ela, conversando sobre não sobre espiritismo, mas sobre uns assuntos parecidos que levavam mais ou menos a esse tema, né? Ela me disse que as pessoas que ela não gosta, ela não xinga, ela não trata mal, ela não faz absolutamente nada. A única coisa que ela faz é escrever o nome da pessoa num papelzinho e pôr dentro do congelador. Você acredita? Meu Deus. Então você imagina a carga negativa que o pensamento dessa pessoa coloca nesse ato. Parece uma coisa, uma besteira, né? Pôr um papel com o nome no congelador. Papel no congelador não é nada, né? Imagina mas o pensamento, a energia negativa depositada ali é o que faz todo o processo. E ela diz que ela não faz nada. Imagina se ela fizesse, né? Imagina, né? A gente, muitas vezes, a gente coloca uma máscara de caridade, de misericórdia, né, com relação às outras pessoas, mas é aí que a gente começa a se enganar, a gente quer mostrar isso para as outras pessoas, enquanto a gente, no fundo, sabe que não é efetivamente aquilo que a gente faz. E aí a gente pode, inclusive, nesses processos de se maltratar tanto, também ser obsessor de nós mesmos, né? Aí é o quinto tipo, esse foi a surpresinha da noite. A gente também pode ser obsessor de nós mesmos. A gente se trata muito mal, inclusive. A gente tem mais facilidade de fazer um elogio para uma outra pessoa do que elogiar a si mesmo, do que exaltar, não com orgulho, não com vaidade, mas acatar as nossas, né, vitórias, os nossos êxitos, os nossos aprendizados, as nossas qualidades e assim como os nossos defeitos. Toda vez que a gente se abandona, que a gente esquece que quando Jesus pediu para a gente amar o próximo, ele pediu para, depois da vírgula, a gente como a si mesmo, para a gente amar a si mesmo, a gente está entrando num processo de auto-obsessão, sim. Porque a gente acaba sendo o nosso pior inimigo. A gente entra em processos de autossabotagem, a gente entra, em 1 milhão de loopings aí que são difíceis da gente sair. E a gente não fala que, não existe uma fala por aí que diz que o nosso pior inimigo é a gente mesmo, e que todo dia a gente tem que vencer a nós mesmos, está exatamente aí. Porque se a gente permite que a nossa mente tome conta desse jeito que ela funciona ainda, puxando sempre para o lado do pessimismo, e aí a gente não enaltecer todas as nossas pequenas conquistas, a gente acaba cada vez mais se jogando para baixo e se abandonando. E é um outro processo muito triste também. Hoje eu recebi uma pergunta sobre qual, na minha opinião, seria o pior tipo de obsessão. E eu falei justamente da auto-obsessão. Porque é uma coisa que gera um looping muito grande e que só depende de nós mesmos. E quando depende de nós mesmos e nós estamos girando nesse looping negativo, se torna mais difícil ainda de sair, né? É muito difícil, é muito difícil. A gente se boicota demais, a gente se judia demais, né? E quando depende só da gente, a gente vê que o esforço é muito grande e a gente acaba desistindo. É igual a historinha da reforma íntima, você quer fazer tudo de uma vez. Você não consegue, desiste. Isso aqui não funciona, não fiz disso, não vou fazer. Mas não,
Não é sair correndo, não é querer fazer tudo de uma vez, não é velocidade, é constância. Eu comecei hoje, botei na minha cabeça que eu vou fazer X hoje, eu não consegui, ok, amanhã eu levanto e falo, vou tentar de novo. É assim que a gente conquista todas as nossas coisas aqui na Terra. Tudo que, por exemplo, de sonho material que a gente não conquista da noite para o dia. A gente conquista aos poucos, acertando, errando, escolhendo um caminho, escolhendo o outro, vendo que um dá mais certo do que o outro, enfim. É do mesmo jeito quando a gente começa a olhar com a devida importância para tudo aquilo que efetivamente tem valor para o espírito, que é o que vai atravessar com a gente quando a gente voltar lá para nossa casinha. Então, é preciso que a gente leve tudo isso a sério, porque todos esses processos são muito tristes. E todos eles, de alguma forma, começam em nós mesmos, né? Sim. Rafa, nós temos muitas dúvidas aqui dos nossos seguidores, e algumas nossas também, né? Sim. Com relação a como identificar se você está ou não sendo vítima de um obsessor. Vítima, entre aspas, né? A gente sabe que o obsessor também, na maior parte das vezes, é a vítima. Mas como distinguir uma coisa da outra? Então, é aí que tá. A gente tem essa tendência a buscar pelo sobrenatural, porque o sobrenatural vai tornar mais fácil que a gente identifique esses processos. Mas não funciona assim. Tem gente que tem uma sensibilidade mais aflorada, e obviamente que ela vai perceber de alguma forma, seja por um arrepio, seja por uma dor de cabeça, seja porque fica bocejando toda hora, a gente vê muito isso. Existem esses sintomas físicos. É só entrar na casa espírita que começa, né? Normalmente. Verdade. E aí, esses podem ser sintomas, mas não é todo mundo que vai ter os mesmos da mesma forma. É isso que eu falei, é buscar entender o que é pensamento seu e o que não é pensamento seu. E aí o processo é mais complicado. É você realmente estar sempre atento a isso. Não tem uma fórmula que eu posso passar assim, ó, você sentiu isso, 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 isso. Pode ser um obsessor? Não posso fazer isso, porque eu seria, né, eu estaria errando. Porque aí eu estou enaltecendo essa sobrenaturalidade que não faz parte, na verdade, do processo de obsessão. Como eu disse lá no início, o processo de obsessão, ele é sutil. Então, os seus sintomas são tão sutis quanto o processo em si. Então, é preciso que a gente esteja atento para a gente conseguir compreender. Opa, tá, eu penso negativo, mas agora está passando do limite, tem alguma coisa acontecendo. Tem pessoas que vão ter essa sensibilidade que eu disse, às vezes vai acontecer coisa na casa, enfim. Mas é muito difícil isso acontecer, é bem mais raro. Normalmente as pessoas acabam percebendo, porque o meu filho está muito agressivo, porque eu estou chorando demais, estou muito emotivo, eu também estou muito irritado, eu estou com muito sono, eu não quero fazer nada. E aí a gente cai na história, né? Sempre procurar excluir qualquer causa material de um problema. E aí, se não, ele não existe, segue para um tratamento espiritual, para um acolhimento, para um atendimento. E se existir também um problema material, o tratamento espiritual em concomitância é tão importante quanto os dois caminhando sempre juntos. Mas, assim, para eu falar que isso e isso pode ajudar você a identificar, não tem como, porque cada um vai ser de uma forma. O que a gente mais ouve e lê aqui são pessoas sentindo o cheiro de cigarro, sentindo o cheiro de esgoto, sentindo energias pesadas na casa. Isso pode caracterizar também? Pode. A energia, você sentir essa energia pesada, sem dúvida, se você sente que, né? A gente comumente entra num ambiente, às vezes a gente sai de lá derrubado, porque aquilo estava pesado, sugou a nossa energia de alguma forma. Então, percebe essa mudança que te afeta, que você conseguiu detectar? Pode ser. Esses cheiros diferentes também pode ser, assim como a gente às vezes sente cheiro de flor, pode acontecer o contrário, de ser coisas que não são tão agradáveis. Então, pode ser também um sintoma, pode ser um sintoma, digamos assim, né? Mas aí tudo depende, né?
Às vezes, por exemplo, o cheiro do cigarro, um obsessor que está buscando alguém que tem o mesmo vício e está ali, já está trazendo essa energia. Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa, mas pode acontecer sim. Ô, Rafa, tem muita Vamos, deixa gente. eu... Oi, perdão, Felipe. Não, pode falar, Fabrício. Tem muita gente nos comentários aqui adorando a live, elogiando. Infelizmente a gente não vai Obrigada. conseguir responder todo mundo. A gente pode até fazer um segundo Sim, momento, né, Felipe, com perguntas e Sim. respostas. claro. E muita gente falando aqui da questão de mágoa, que você falou que é importante mudar esse padrão vibracional, né? Mas muita gente tentando e não conseguindo. E teve uma pergunta aqui do Ederson muito importante, falando de obsessão de encarnado para encarnado, né? Ele fala assim que quando alguém faz mal pra gente, ou nos magoa, ou nos calunia, que a gente não acaba não desejando mal para essa pessoa, é errado a gente se afastar dessas pessoas? Então, é assim, o espiritismo, ele tem que ser vivenciado, e as realidades espirituais, lógico, né, de forma raciocinada. A gente sabe que as pessoas que convivem com a gente, com uma certa profundidade, elas estão com a gente não por acaso. Então, principalmente quando a gente está falando de família, que são os grandes débitos que a gente traz para um resgate aí, para parar as arestas, a gente tá junto porque é necessário. Mas é como eu disse em relação, por exemplo, à reforma íntima. No caso disso, a gente não vai resolver todos os débitos de tantas vidas que a gente já viveu nessa vida aqui. A gente está muito distante de ser espíritos perfeitos. A gente traz conosco um planejamento reencarnatório, a gente traz conosco tarefas a serem feitas, mas nem tudo a gente vai conseguir. Então, nesses casos, eu acho que vai do bom senso. Eu penso da seguinte forma: tudo aquilo que te coloca em situação de violência, em situação de risco de vida, que são relações aí que a gente vê todo dia passar no noticiário, infelizmente, cada dia mais, você não tem que ficar junto. Ninguém é obrigado, por conta de um resgate de uma vida passada, a ficar numa situação se expondo a riscos, porque eu devo ter feito alguma coisa com essa pessoa na vida passada. Para. Isso não é espiritismo. Espiritismo pede fé raciocinada, pede que você ame o seu próximo como você ama você mesmo. Então você saia fora, peça ajuda, peça socorro, e não, você não é obrigado. Agora, se você sente que dá para sentar, dá para conversar com uma outra situação, obviamente, que não envolva violência, aí esses casos de a pessoa ficar me cutucando, fica se metendo na minha vida, ficar dando palpite, coisas que nos irritam no dia a dia, por exemplo. Dá para sentar e ter uma conversa franca? Dá para falar, fulano, isso me incomoda, eu não gostaria que você falasse, eu não me meto na sua vida, vamos tentar conviver sem entrar nesse tipo de assunto, porque eu faço do jeito que eu acho que eu devo. Enfim, uma conversa adulta, impondo limites, impondo quais são os seus sims, os seus nãos, os seus limites, como eu disse efetivamente. Dá para conversar? Dá para conviver? Segue, continua. É uma carga a menos que você vai carregar na bagagem pro outro lado, na outra vida também. Aí, e também uma terceira situação. Às vezes as pessoas têm atitudes que nos irritam muito, porque às vezes a gente está se vendo no espelho. Às vezes a gente fica tão irritado com o defeito do outro porque a gente não quer reconhecer ele na gente. Então aí também cabe um terceiro cenário onde a gente faça uma análise de consciência e veja se muitas vezes não somos nós que estamos causando a situação de atrito, porque a gente se porta de uma forma errada. Porque em toda a história vão ter 3 versões: a minha, a sua e a verdade. Então é preciso que a gente leve essas coisas em consideração também. Mas, volto a dizer, isso eu quero deixar sempre muito frisado: não se exponha a nenhum tipo de violência, nenhum tipo de risco, seja ele físico, psicológico, moral, emocional, patrimonial, nenhum, e por conta de, eu tenho que pagar isso, porque senão eu vou levar para outra vida. Tenha raciocínio.
Então, assim, é errado se afastar? Vai depender do contexto. Nunca é um erro, a gente sabe dos nossos limites. E outra coisa que é muito importante, aí a gente cai lá na autoobsessão, é a gente não deixar as pessoas fazerem com a gente o que elas bem entendem. Porque a partir do momento que a gente dá uma procuração dessa para alguém, e essa pessoa começa a nos atingir, porque a gente deixa o tempo inteiro, a gente está exercendo aí uma falta de amor próprio absurdo. A gente também está se auto-obsidiando, permitindo que as pessoas suguem as nossas energias, a nossa autoestima, porque a gente quer ser bonzinho, porque a gente não quer falar não. Então, é bom a gente analisar todos esses cenários. Mas sempre que possível, conversar e deixar esses limites bem claros, perdoa o que passou, segue em frente. E mesmo nos casos em que não é possível continuar junto, e aí cada um vai saber do seu caso concreto, vai saber aonde a ferida dói, mesmo nesse caso, perdoa, deixa aí. Deixa a pessoa embora, não fica remoendo, não fica relembrando. Lógico que a gente sabe que não é possível esquecer. A gente sempre lembra que alguma coisa aconteceu. Mas não fica alimentando isso para que isso crie raízes dentro de você em forma de mágoa. Então, cada um tem uma realidade, um caso. Então, é sempre fé raciocinada, bom senso, dá para fazer, faça, não dá para fazer, deixa para a próxima. O espírita tem pavor que fale isso. Mas eu acho que é preciso, porque senão a gente quer fazer tudo de uma vez e a gente não acaba fazendo nada bem feito. E há situações mesmo que não dá para a gente se expor, porque elas nos colocam num perigo iminente. Então, bom senso e fé raciocinada. Rafa, e vale lembrar também que muitas vezes essa pessoa que você tem esse quesinho aí, essa coisa que não, vamos falar a língua popular, o santo não bate, pode ser essa pessoa que você tem que tratar com mais amor, com mais carinho, porque vocês podem estar resgatando alguma coisa de outra vida. Mas normalmente né? Mas normalmente então vale muito a pena as pessoas pensarem nesse ponto, né? Vale a pena tentar, vale sim. Ninguém está na nossa vida por acaso, as coisas não acontecem por acaso, mas sempre fazendo, como eu disse, o uso da fé raciocinada. A fé que crê, a fé crença, essa fé que acredita que existe algo superior que rege a nossa vida, ela é extremamente necessária. É ela que faz a gente levantar da cama todo dia, é ela que faz a gente ter força para correr atrás daquilo que a gente quer. Mas só que a fé raciocinada, ela tem que ser exercida na mesma proporção, às vezes até mais. Porque se a gente só acredita, às vezes a gente não sai do lugar, porque as coisas não vão cair do céu. Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas eu sempre estou colocando ela lá pelo meu Instagram, que fala assim, que as pessoas não querem, as pessoas buscam um milagre, elas não buscam Deus. Então, a gente fica sempre esperando que as coisas aconteçam porque a gente pediu, porque a gente é bonzinho, porque a gente merece, porque Deus atendeu as nossas orações, e não funciona assim. As coisas acontecem porque a gente acredita, a gente tem fé, a gente pede, a gente é amparado, mas a gente levanta da cama, vai lá e faz. E a mesma coisa é com esses resgates que a gente sabe que a gente tem que atravessar ainda nessa e em algumas outras vidas. A gente vai aparar essas arestas e um dia a gente vai ter aparado todas. Mas nem sempre a gente consegue tudo de uma vez, porque a gente volta aqui para a materialidade com um planejamento reencarnatório que foi feito num momento de expansão da nossa consciência. No momento em que a gente conseguia enxergar os acontecimentos numa linha do tempo que é racional. E a gente se compromete, mas quando a gente cai aqui, que a gente começa a ter o nosso companheirinho, livre-arbítrio, e toda a energia negativa, principalmente aqui onde a gente está, no planeta das provas e expiações, a gente acaba errando muito, a gente acaba pegando muitos atalhos. E isso acaba fazendo com que nem sempre a gente consiga fazer tudo. Mas o que a gente conseguir fazer já está ótimo, já são coisas a menos. Sempre buscando fazer o máximo que pode, fazer essas outras análises de consciência,
Será que eu tô tão irritada com essa pessoa porque eu tô vendo nela algo que eu não quero reconhecer em mim? Será que eu não estou contribuindo para isso estar acontecendo? Será que não sou eu que estou provocando essas arestas, essas discussões? Então, aí vai do ser verdadeiro consigo mesmo também, para conseguir fazer efetivamente daquilo que precisa fazer, né? Muito legal. Legal mesmo. Tem coisas que a gente, mesmo estudando, a gente só consegue absorver nessa troca de ideia. Sim. Porque eu li o seu livro, adorei, já falei isso para você, li os dois. O primeiro, que é o primeiro Armadilhas da Obsessão, eu te falei, é o livro mais didático que eu já vi. Uma linguagem muito simples e com conteúdo extremamente necessário e importante, que é a própria obsessão que nós estamos falando aqui. Sim, sim. Então, vamos deixar a dica aí para a galera que quer aprender um pouco mais, que aqui é só uma pincelada, né, Rafa? No livro, rapidinho. A Rafa fala, lá no livro ela fala com todos os detalhes, é muito bacana. E tem esse que o Fabrício está mostrando aí, que é Não Se Escapa das Leis da Vida, que é também um dos melhores romances que eu já li até hoje. Vou ficar mal acostumada. E agora eu estou ansioso para o próximo já, hein, Rafa? O próximo é romance também, mas é assim, o extremo oposto do Não Se Escapa das Leis da Vida. Não Se Escapa das Leis da Vida é uma leitura fluida, né? Uma leitura que você quer continuar até o fim, mas ele é denso, né? Ele é bem denso. O que eu recebia quando no lançamento, até hoje eu recebo de pessoas falando bastante bem do Carlos, era uma coisa absurda. Até fiquei me culpando. Despertei ótimos sentimentos nas pessoas com esse livro. E o Almas Apaixonadas... Como que é possível uma coisa dessa, né? Então, é impressionante. E aí o Almas Apaixonadas é o oposto. É o oposto. É um romance bem romântico, bem gostosinho de ler. Tem muito conteúdo também doutrinário, de explicações ali colocadas no dia a dia dos personagens, mas é bem diferente do Carlos. É o oposto. Rafa, vai ser bem mais legal para ler. Para quem quiser adquirir seus livros, onde que a pessoa pode estar entrando, onde que ela pode estar encontrando? Vamos lá. O Armadilhas e o Não Se Escapa das Leis da Vida, eles estão lá no site da editora Letra Espírita. É o www.editoraletraespírita.com.br. O Almas Apaixonadas ainda não saiu. Ele entra em pré-venda no mês que vem. Aí ele vai estar exclusivo para o pessoal que é assinante do Clube Letra Espírita, que recebe os kits de acordo com os livros que eles escolhem lá, os gêneros escolhidos. E só em outubro que aí ele vai para o site da editora para o lançamento efetivo. Então, os dois primeiros já estão lá na editora, já estão no site da editora, disponível para compra avulsa. Aí o Almas Apaixonadas vai ser exclusivo dos assinantes do clube em setembro, e em outubro ele entra em lançamento no site da editora. Vou aguardar ansioso aqui. Eu tenho parceria com a Letra Espírita. Coisa boa. Eles me mandaram Adoro. Dá uma cobrada deles lá, manda pros meninos. Já fala. Mas já chega. Eu tô ansiosíssima, eu não vi eles ainda, não recebi também. Mas é uma capa bem bonita. Eu, particularmente, eu gosto muito da capa desse livro. Eu acho uma capa bem, bem bonita. É bonita. Tanto essa capa quanto a capa do Armadilhas, quem fez é uma voluntária do Letra. Foi uma voluntária do Letra, a Jaqueline Furuuti. Ela escreve lá com a gente também. E ela é artista plástica. Ela faz desenhos assim sensacionais. E ela fez essas duas capas. O Almas Apaixonadas, quem fez foi a Gabriela Dias. Não foi a Jaque, mas está tão linda quanto. A capa eu já vi. Aliás, teve sorteio, teve votação no Instagram do Letra para o público mesmo escolher a capa do Almas Apaixonadas. Foi um processo diferente desses dois primeiros, mas foi bem interessante. Você não tem ela aí para dar um spoiler pra gente? Não tenho, eu não recebi. Não, é sério, eu não recebi o livro ainda. Tô roendo a unha.
A gente sempre fica ansioso para chegar. Já é o terceiro, mas eu nunca vou me acostumar. Como que, só puxando para outro lado da conversa, né? Do teu lado autora, escritora, Sim. como que se dá o processo o teu processo para escrever os livros, no caso? Bom, Você tem vamos lá. algum tipo de intuição, assim, que te intui o tema, ou como que funciona? Então, o Armadilhas foi um tema que foi pensado ao mesmo tempo, quando eu fui conversar com o Murilo, lá da editora, ele estava pensando no mesmo tema. Porque eu nunca pensei em escrever um livro. Então, quando surgiu a editora, como eu já escrevi os artigos, o Murilo me propôs, vamos escrever um livro? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas falei, imagina, eu não sou capaz de escrever um livro. E aí, quando ele ficou insistindo, eu fui conversar com ele do tema, ele tinha pensado no mesmo tema. Mas o Armadilhas foi um processo de estudo mesmo. Eu peguei as 5 obras básicas, eu procurei nas 5 obras básicas o que tinha específico de obsessão, dividi essas citações todas por temas, por subtópicos, e aí eu inseria a citação com a explicação, que era justamente isso que você falou, que você percebeu no livro, que eu queria trazer, né? Embora Kardec seja muito mais fácil de ler do que, por exemplo, a Bíblia, ainda assim tem pessoas que têm dificuldades de entender as obras básicas. Então eu quis trazer essas explicações, trazer o embasamento, né? Mas trazer a explicação de uma forma mais didática, de uma forma mais inserida no nosso dia a dia. E aí foi esse processo, foi um processo longo de estudo. Fiquei acho que 1 ano para terminar o Armadilhas. Aí o Não Se Escapa das Leis da Vida, ele brotou. Ele veio, a ideia, eu sempre tenho o costume de trabalhar com um sumário. Então, a primeira coisa que eu monto é um sumário. E aí eu coloco o que eu quero pôr em cada coisa. E aí, lógico que depois eu não sigo nada daquilo, porque a coisa foi vindo. Tanto é que o Não Se Escapa das Leis da Vida eu escrevi em 2 semanas. Foi uma coisa, assim, bem Poxa vida! impressionante. Foi uma coisa impressionante. E aí o Almas Apaixonadas, ele veio mais ou menos igual o Não Se Escapa das Leis da Vida. Foi um livro rápido também de escrever, o mesmo processo. Eu sei que não escrevo sozinha, né? Porque seria muita arrogância da minha parte, ainda mais falar que eu, como uma autora recém-nascida, tenha escrito um livro em 2 semanas sozinha. A gente tem auxílio, mas nunca ninguém assinou. Não teve nenhum espírito que assinou, que isso também não é importante, o conteúdo é que importa, né? Mas, assim, é um processo que a história vem, eu vou escrevendo, às vezes eu volto, às vezes coloco uma coisinha a mais ali, aqui, mas foi um processo bem bonito, assim, sabe? De uma coisa bem fluida, que foi bem gostosa de ver, assim, bem impressionante. Olha, parabéns, como eu já falei, é um dos melhores romances que eu já vi. Gratidão. Porque é um romance que te prende, que te prende. Eu sentava na mesa aqui em casa lendo e passava o tempo, eu nem via. Ah, coisa Mas se não boa. me chamasse, eu não parava de ler, eu li rapidinho. Ah, Eu que acho que bom. E é uma coisa, e além de ser gostoso de ler, de você sempre querer mais consumir aquele conteúdo, é um livro que também traz aprendizado, né? Sim, Em todas as áreas da vida da gente, sim. você consegue perceber uns pontos ali, uns links. Sim, a história ela traz exemplos extremos, né? O Carlos é uma pessoa bem difícil, mas assim, são coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida com erros menores, mas que não por isso deixam de existir, né? Então, assim, é uma história que prende porque é uma história, meu Deus, que você não se conforma que uma pessoa é daquele jeito, mas a gente pode aplicar aquilo para todos nós o tempo inteiro. Pessoal perguntando dos livros, Verdade. infelizmente não, pessoal, mas felizmente vocês vão ter que comprar, porque a gente não vai contar, não. De jeito nenhum. Nossa senhora, o letra espírita arranca minha garganta. Tem que ter que De ir lá. jeito Não tem nenhum. como, né? Mesmo porque não tem a mesma graça. Cada Se um bem tem. que lá, ó, mas aí eu vou dar uma ajudinha. Posso até dar uma ajudinha. Lá no YouTube do Letra Espírita, a gente está fazendo um estudo do Não Se Escapa das Leis da Vida. Então, tem uns Olha aí. spoilerzinhos lá. Dá para ir lá, mas ainda não acabou o estudo. Então, o final vocês ainda não vão saber. Quero mandar um abraço também pro Olha, Murilo.
A gente está fazendo uma propaganda aqui do Letra Espírita, Murilo, a gente espera aqueles livros. É verdade, Murilo. Me Murilinho, mandaram uma vez só, nunca mais me mandaram nada. Tô aguardando o lançamento da Rafa aí, Murilo. né? É, o Quem não chora não mama, né? Tá certo, tá certo. Rafa, quero agradecer tua presença aqui, Imagina. engrandeceu muito a nossa live. Como a gente conversou nos bastidores aqui, quando eu te convidei, é um tema que dificilmente a gente vê em live, Sim, né? Por ser até, digamos que um tema pesado para algumas pessoas, sim. mas é de extrema importância as pessoas saberem que isso existe, né? Muitos lugares, às vezes até centros espíritas que eu já fui, eles não falam dos processos de obsessão, e a Uhum, gente sabe que é uma coisa que existe e influencia muito na nossa vida, sim, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui para o nosso Instagram e convidei o Fabrício também no Papo de Espiritualidade. claro. E nada melhor do que você para falar sobre esse tema tão bem quanto você falou e explicou da forma Imagina. mais didática possível, que só a Rafa sabe fazer. Imagina, eu fico feliz demais com o convite de ter podido contribuir com um pouquinho do que eu sei. E vamos que vamos. É trabalhar, é a gente se entender, a gente perceber o quanto a gente é poderoso e o quanto a gente tem força para se proteger dessas situações e de muitas outras que acabam nos afetando de forma negativa. Então é isso sempre. Força, vamos um dia de cada vez, sempre com constância, não precisa sair correndo, mas a gente consegue dar conta e a gente sabe que a gente pode. Com certeza a gente pode. Rafa, Tá, muito ok. obrigado pela sua participação. Eu vou dizer que eu gostaria de Imagina. saber, esse pouquinho que você fala que você sabe, eu gostaria de saber 10% do que você sabe, que eu já seria Ah, muito feliz, porque o tema de maneira imagina. muito lógica, muito carinhosa, e as pessoas aqui no comentário o tempo todo agradecendo pela live, dizendo que você é uma pessoa muito querida, que você transmite uma energia muito boa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Tenta Eu que agradeço pelo convite. Tamo junto, sempre. Rafa, Beijo. obrigado, fica com Deus. Fiquem com Deus Deus abençoe também. você sempre e que Amém. A todos abençoe nós. todos que estão assistindo essa live, os que irão assistir futuramente. A live vai ficar salva Sim. aqui no perfil. Então é isso, galera. Até uma próxima, Obrigada, Rafa, se gente. Deus Boa quiser. Tchau, noite. tchau, Até. Fabrício. Obrigado pela tua Até. presença. Boa Tchau. noite. Tchau, Tchau, Felipe. Tchau, tchau. Fabrício. Beijo. Obrigada. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até.